Bom, gente, vamos lá para a nossa aula 3 de Direito Tributário. Hoje a gente vai começar a falar sobre os princípios. É uma matéria muito importante, porque toda vez que vocês tiverem dúvidas sobre o direito tributário, na vida prática de vocês, numa prova, é só vocês aplicarem os princípios que vocês vão conseguir sanar as dúvidas. Vamos lá. Princípios constitucionais do direito tributário. Por que princípios constitucionais, gente? Porque apesar desses princípios serem regulados pelo direito tributário, eles estão dentro da nossa Constituição Federal, que é a nossa lei maior, a nossa lei mais importante. Vamos ao conceito de princípios, pelo Carrasa, que é um autor. Princípios são normas jurídicas gerais que servem de fundamento de alicerce ao direito e exerce papel fundamental como limite constitucional ao poder de tributar. Ou seja, quando o Estado atua tributando ou cobrando um tributo, ele deve observar princípios estabelecidos na Constituição Federal de 88, que visam garantia de quem está sendo alvo da tributação estatal. Trataremos a seguir dos princípios mais importantes. Gente, porque se não fossem os princípios, o Estado ia fazer igual lá na época do Império. Ia tributar, criar tributo à torta e direito sem seguir nada. Então, os princípios, eles protegem a gente. Eles protegem o contribuidor contra o contribuinte, né? O contribuinte contra o Estado, né? Não deixa o Estado tributar à torta e direito. Princípio da legalidade, importantíssimo. A Constituição Federal de 88, em seu artigo 5º, inciso 2º, estabelece que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Lembra que a gente estudou isso na disciplina de Direito Público e Privado? Se não tiver na lei te obrigando, você não é obrigado a nada. A legalidade, ela comporta dupla análise. Para o Estado, significa que ele somente pode fazer o que a lei autoriza, e para a gente, os particulares, que pode fazer tudo que a lei não proíbe. Qual que é essa dupla análise aqui, ó? Primeiro do Estado e o primeiro para o particular. Vou dar um exemplo claro para vocês. O Estado, município de Piuí. Eu, como advogada do município de Piuí, o prefeito chega lá, Lívia, uma tal pessoa aqui pediu isso para mim. Eu posso fazer? O que eu vou consultar? Eu vou consultar a lei orgânica, eu vou consultar as leis do município, código tributário, código de postura. Se a lei estiver falando lá que o prefeito pode fazer, se a lei estiver autorizando, eu falo, prefeito, pode fazer. Se não tiver lá, mesmo que for uma coisa boa, ele não pode fazer. O Estado só pode fazer o que a lei autorizar. Agora, pra gente não, pra gente é melhor, pro particular. A gente pode fazer tudo que você quiser, desde que a lei não proíba. Por exemplo, tráfico de drogas, a lei proíbe, então a gente não pode. Matar, a lei proíbe, então a gente não pode. Torturar, a lei proíbe, então a gente não pode. Agora, de resto, eu posso fazer tudo que a lei não proíbe. Tá vendo tanto que é mais difícil pro Estado? Isso é para deixar o Estado bem amarradinho. Assim, qualquer restrição que o Estado pretenda impor ao particular dependerá de lei. Tudo tem que ter lei. Exatamente por isso que o artigo 150, inciso 1 da Constituição Federal, estabelece que é vedada, é proibida a criação ou a majoração. O que é majoração? O aumento. Então, é proibido a criação ou o aumento de um tributo sem que isso seja feito por meio do quê? Uma lei. Em decorrência desse princípio, todos os aspectos referentes a um tributo, como seu aumento de alíquota, que é a porcentagem, seu parcelamento, alteração de prazo para o seu recolhimento, etc., devem ser disciplinados por lei. Essa é a regra. Vale para a maioria dos impostos. Para criar, para diminuir, para parcelar, tudo tem que ter uma lei antes. Além disso, como decorrência da legalidade, falamos em tipicidade fechada na tributação, que consiste em estrita vinculação à definição legal. Com isso, o que quer expressar é que a lei que cria um tributo deve ser minuciosa em todos os seus aspectos. Assim, o tributo somente incide na hipótese
especificadamente definida em lei. Por que é uma tipicidade fechada? Imposto de renda, tá lá a lei do imposto de renda. O Estado, nenhum advogado pode interpretar a lei, é o que tá lá. Se falou que é A, B, C e D, não tem como pôr um D mais ou menos, é a tipicidade fechada. Tudo que tiver na lei, apenas o que tiver na lei, deve ser seguido minuciosamente em todos os seus aspectos. Não comporta interpretação. Como já tivemos a oportunidade de estudar em outras disciplinas, quando falamos em fonte de um dado ramo do direito, o que queremos expressar é a noção, a origem, de onde nasce, né? De onde provém. As formas de expressão, o conhecimento ou a revelação de um dado setor do direito. Qual que é a fonte principal do direito tributário, gente? No caso do direito tributário, a lei é sua fonte principal. Qual que é a fonte de onde nasce o direito tributário? Da lei. Em vista da legalidade, esse princípio, contudo, comporta exceções. Então, primeira, regra geral. Tudo no direito tributário tem que nascer da lei, através do princípio da legalidade. Mas, como tudo no direito tem uma exceção, tem alguns impostos que não precisam de lei. Vamos lá. O artigo 153, parágrafo 1º da Constituição Federal de 88, por exemplo, autoriza a alteração de alíquotas do imposto de importação, do imposto de exportação, do imposto sobre produtos industrializados, do imposto sobre operação financeira, mediante o quê? Um decreto, apenas um decreto do presidente da República, que tecnicamente falando, não é lei. Você viu aquelas propagandas? Como sua geladeira, o IPI reduzido? É porque o presidente ele resolveu movimentar a economia e abaixou a alíquota do IPI, né? Para movimentar o mercado. Ele pode fazer isso? Pode. Essa é a única exceção que ao aumento de alíquotas mediante um decreto, que não é lei. Os demais impostos, todos precisam de uma lei, beleza? Lembrando que decreto não é lei. Vamos ao princípio da anterioridade, o princípio da noventena. Por que eu coloquei esses dois princípios juntos, gente? É porque um complementa o outro, vocês vão ver. Eu dei uma aula hoje, eu tô rouca. Em seu artigo 150, inciso 3, a linha B, a Constituição Federal de 88 proíbe a cobrança de um tributo no mesmo exercício financeiro em que tem sido publicada a lei que instituiu ou aumentou. Assim, a lei que altera um tributo apenas atinge fatos posteriores à sua entrada em vigor. Isso aqui é o princípio da anterioridade. Quando eu falo, gente, em exercício financeiro, vocês vão entender o ano vigente. Por exemplo, exercício financeiro de 2020, exercício financeiro de 2021. Se eu publico uma lei hoje, 1º de março de 2021, falando que todo mundo que tem um Fusca vai passar a pagar 10 mil reais de IPVA. Pode ser um Fusca anos 70, que vai ser 10 mil reais, porque agora o Fusca é um artigo de luxo. Isso só pode ser cobrado no ano que vem, ou seja, no próximo exercício financeiro. Então, isso é o princípio da anterioridade. Para que existe esse princípio, gente? Esse princípio visa a não surpresa do contribuinte, que deve saber com antecedência razoável quais tributos terá que arcar. A anterioridade, contudo, não se aplica à exceção a todos os tributos. Não abrange, por exemplo, os empréstimos compulsórios, imposto de renda, o imposto sobre exportação, imposto sobre produtos industrializados, imposto sobre operações financeiras. Do resto, todo imposto, todo tributo tem que respeitar o princípio da anterioridade. Por quê? Se eu tenho um Fusca hoje e publica essa lei hoje, falando que ano que vem eu vou ter que pagar 10 mil reais, eu tenho um Fusca que anos 70, o Fusca não vale nem 2 mil reais, eu vou vender isso agora. Nem que eu ponha isso no ferro velho, eu não vou pagar 10 mil reais de imposto ano que vem. Óbvio que é um exemplo esdrúxulo, só para vocês
perceberem que esse princípio é para a gente não ser pego de surpresa, para a gente ter pelo menos, né, um tempo razoável para a gente se preparar, juntar dinheiro para pagar. Eu sei que o IPVA do meu carro é R$ 1.500, então todo final de ano eu já vou juntando um dinheirinho, porque eu sei que no início do ano eu tenho que pagar isso. Vamos lá. Poderia ocorrer, todavia, que uma lei, aqui a gente já vai estar falando sobre o princípio da noventena. Olha para você ver, tanto que o legislador preocupou com a gente, o contribuinte. Poderia ocorrer, todavia, que uma lei, aumentando ou criando o tributo, fosse publicada em final de dezembro e esse tributo fosse cobrado com aumento no início de janeiro do ano seguinte. Para impedir isso, o artigo 150, inciso 3 da Constituição Federal, a partir de 2003, passou a estabelecer que, além de respeitar essa regra da anterioridade que a gente viu aqui, alguns tributos não podem ser cobrados antes de decorridos 90 dias da data de publicação da lei que instituiu ou aumentou, que é o princípio da noventena. Vamos ver o que o Machado explica aqui para a gente. Agora, portanto, para que o tributo seja cobrado a partir de 1º de janeiro, já não basta que a lei seja publicada até o último dia do exercício anterior, ou seja, já não basta a obediência ao princípio da anterioridade. Para que um tributo seja devido a partir do dia 1º de janeiro, a lei que criou ou aumentou deve ser publicada pelo menos 90 dias antes. Ou seja, eu não posso publicar lei em dezembro, não posso publicar lei em novembro, não posso publicar lei em outubro, a não ser que seja assim, 1º de outubro. É o limite máximo que eu tenho como legislador para colocar uma lei em vigor para ela poder ser cobrada no ano seguinte, a partir do dia 1º. Então, tem que respeitar o princípio da anterioridade e o princípio da noventena. Então, você nunca vai ver uma lei sancionada em dezembro, novembro ou outubro para valer para o ano que vem. Senão, ela tem que ficar só para o próximo ano, para não pegar nenhum contribuinte de surpresa. Esse é o princípio da noventena. Exercício de fixação. Entrega no último dia de cada mês. Lembrando que tem que copiar a pergunta e responder direitinho. Tudo que a gente falou na aula, qualquer dúvida, eu estou à disposição. Beijo para vocês.